Olá, olá, tudo bem por aí? Chegamos à videoaula do projeto computacional usando Julia, ou JUMP, Julia for Mathematical Programming, certo? Bem, vamos ver aqui qual é o problema que a gente vai resolver, nosso problema de pesquisa. É muito fácil de entender, olha só. É conhecido como problema do atraso ponderado. Então imagina que a gente tenha um conjunto de tarefas, N tarefas. No caso desse exemplo aí da tabela, a gente tem 6 tarefas denominadas como J1, J2, do inglês job, né? A gente conhece os seus tempos de processamento, né, os PJ. A gente conhece as suas prioridades, diferentes prioridades ou pesos, né, como se fossem diferentes graus de importância, né, para cada uma das tarefas, o WJ. E a gente conhece os prazos também, os DJ, do inglês due date, tá? E todas elas vão ser processadas por uma única máquina, um único recurso. Esse problema na área de sequenciamento da produção é conhecido como problema de sequenciamento em máquina única. Tá? E a gente precisa então determinar uma sequência que minimiza o tempo total de atraso ponderado. Como que calcula? A gente multiplica a prioridade ou o peso da tarefa pelo eventual atraso que ela possa ter. Tá? A soma de todas essas multiplicações é a nossa função objetiva e a gente quer minimizar esse atraso ponderado. Então, entender o problema é fácil. Né? A gente vai até fazer o modelo dele, a gente já sabe fazer, né? Já vimos. Só que como será que a gente pode resolver esse problema na prática também? Né? Com várias ideias aí que podem surgir. Olhando nos dados e vendo que tem prazo, né, e da ideia de urgência, né, será que a gente poderia então fazer uma ordenação por esses prazos? Né? Seria uma boa ideia também, né? Vamos ver o que acontece. Né? Aquela tarefa que tem o menor prazo, o prazo mais apertado, a gente coloca ela na primeira posição, né? E assim sucessivamente. É uma ideia. Vamos ver logo adiante, tá bom? Só para a gente organizar então aqui, dentre os problemas de otimização que a gente vê, a gente tem dois tipos de métodos de solução. Um que a gente já vem vendo, né, que são os modelos, né, que fazem parte dos métodos exatos, que nos dão a solução ótima, a melhor solução de todas. Esses problemas eles se preocupam com a estrutura do problema. Nesses métodos exatos, eles se preocupam em representar o problema como a gente fez com os modelos de programação linear inteira mista, o método branching bound, que é usado para resolver problemas de programação inteira, e a gente vai ver mais adiante, programação dinâmica. Né? Então, como eu já disse, essa é a principal vantagem desses métodos exatos, a gente encontrar a solução ótima do nosso problema. A desvantagem é o consumo ou gasto de tempo computacional. Eles são demorados, principalmente para problemas de grande porte. Né? Então, essa é uma desvantagem que a gente tem que lidar. Por outro lado, existem outros tipos de métodos chamados heurísticos. A palavra heurística significa atalho, né? Que é uma ideia intuitiva, empírica, prática, uma racionalidade aí que existe para resolver os problemas no dia a dia, por exemplo. Né? A gente usa regras de prioridade, né, como a FIFO, que é bem conhecida para resolver problemas do dia a dia. Né? Existem também métodos chamados heurísticas construtivas que vão construindo de acordo com um determinado critério, né, colocando uma tarefa de cada vez na nossa sequência, por exemplo, que é o problema que a gente está resolvendo aqui. Existem métodos chamados meta-heurísticas, que são analogias com fenômenos da natureza. O exemplo mais conhecido é o algoritmo genético, né, que representa, por exemplo, a sequência por meio da analogia com genes ou cromossomos. Cada cromossomo é a sequência e cada gene é a tarefa, certo? Existem outros também, por exemplo, colônia de abelhas, colônia de formigas, tem vários outros que representam analogias. Essas são as meta-heurísticas e nós não vamos ver aqui, tá bom? A grande vantagem das heurísticas é a rápida execução computacional. Elas são métodos muito rápidos, diferentemente dos modelos, tá vendo? E a desvantagem é que são métodos de solução aproximada. Garantem uma boa solução, mas não a ótima, a melhor de todas. Então percebe aí o trade-off que existe entre os métodos exatos e heurísticos, né? Um garante a solução ótima, mas é mais demorado. O outro é rápido, mas não garante a solução ótima. Até pode ser que encontra, eventualmente, mas não há uma garantia de 100%. Tá? Então, é isso que a gente precisa lidar e por isso então que a gente vai fazer essa experimentação para comparar, para sentir na prática aí os dois tipos, tá bom? Bem, então na classe dos métodos heurísticos,
a gente vai implementar aqui algumas regras de prioridade. Tem vários tipos de heurísticas, né? Então vamos implementar a mais simples de todas, tá? O problema tem essa notação aí de T grande W, né? Tsão W, tá bom? Tem aí os dados do problema, do exemplo, a mesma tabelinha, tá? E como já tivemos então aquela primeira ideia de fazer ordenação pelo prazo, né? A tarefa que tem o menor prazo é a primeira a ser feita e assim por diante. Essa regra é bem conhecida, é clássica, é chamada EDD, Earliest Due Date, né? Ordenação pelo prazo. A tarefa com o menor prazo é aquela a ser programada primeiro. Bem, pensando mais e olhando aí nos dados do problema, né? A gente tem aí as prioridades. Será que não dá para criar uma regra, usar uma regra que inclui a prioridade no seu critério de ordenação? Claro que dá. E já existe a regra, né? É a WEDD, né? Weighted Earliest Due Date, ou seja, a EDD ponderada, que faz a ordenação por essa relação, dividindo o prazo pelo peso. Quando a gente faz essa divisão, e pegando o menor valor dessa divisão, quanto menor o prazo, né, mais prioridade, ou antes a tarefa vai estar na sequência. E do mesmo jeito, quanto maior a prioridade, por ela estar no denominador, quanto maior a prioridade, né, antes também na sequência a gente vai colocar essa tarefa. Percebe então que a gente consegue colocar com essa razão, com essa divisão, os dois critérios, tanto do menor prazo quanto da maior prioridade, né? A gente faz a divisão e pega o menor valor, a menor proporção, né? A tarefa que tiver esse menor valor vai ser a primeira a ser programada, tá? E como base de comparação também vamos utilizar aqui um método aleatório para ver como ele se compara no meio das regras, tá? Muito bem, então vamos ver em detalhes agora o funcionamento da regra EDD, que faz a ordenação pelo prazo, certo? Então a gente vai olhar primeiro aqui nessa linha da tabela, que é a linha dos prazos, né? Qual é a tarefa que tem o menor prazo aí? A tarefa J4, então é essa tarefa que vai vir primeiro na sequência. E assim a gente vai construindo a sequência, né, de acordo com o prazo. A segunda tarefa, com menor prazo, é J3, que tem o prazo 15. Depois J1, que tem o prazo 18, e assim por diante. Muito fácil, né? Muito bem, agora a gente vai olhar na linha dos tempos de processamento para calcular o instante em que cada tarefa termina, né? É isso que vai dar o cálculo do prazo depois. Então, a partir de um instante zero da programação, a gente programa a tarefa J4, é a primeira da sequência ali, tá vendo? Então, ela começando no instante zero, a tarefa J4, né, olhando nos dados do problema, ali na tabela verde, né, ela dura 2 unidades de tempo. Então, a gente vai iniciar em 0 e terminar em 2. Né? A tarefa J3 vai iniciar depois de J4. Então, a tarefa J3, durando 9, o tempo dela é 9. E a gente soma 2 com 9 dá 11, certo? A tarefa J1 vem em seguida, que vai começar depois de J3. Então, depois do 11, a gente soma o tempo de J1, que é 8, dá 19. Né? Então, assim sucessivamente, a gente sempre soma o instante de término da tarefa anterior mais o tempo de processamento da atual, né, para calcular o instante de término. Vem do inglês aí essa variável Czão, completion time, da tarefa J, tá bom? Bem, então agora vamos calcular os atrasos. A gente olha de novo aqui na linha dos prazos das tarefas, né? A gente vai comparar os prazos com esses instantes de término aí que nós calculamos, né? Então a primeira tarefa, J4, ela tinha um prazo de 12 e terminou no instante 2, então ela não teve atraso 0. A tarefa 3 tinha um prazo de 15, terminou no instante 11, também não teve atraso. Né? Geralmente as primeiras tarefas não têm atraso, né? Que tem prazos relativamente suficientes aí para executar a tarefa. Né? O pior vai ficando para o final da sequência. Tarefa J1, o prazo dela era 18, terminou no instante 19, então teve uma unidade de atraso. J5, o prazo era 20 e ela terminou no instante 30, então teve 10 unidades de atraso, tá vendo? E assim sucessivamente. Agora a gente vai calcular, né, o valor da função objetivo individualmente, para cada tarefa, aquela relação, aquele valor WJ-TJ. Né? Então é olhar na linha do WJ, multiplicando esse valor pelo atraso de cada tarefa. Então a primeira tarefa J4 tem uma prioridade 3, vezes 0 dá 0. Né? Tarefa 3 teve prioridade 1, mas não teve atraso, dá 0. Tarefa 1 tem prioridade 10
e teve uma unidade de atraso. Então, o valor WJTJ dá 10. Né? A tarefa 5 teve 6 unidades de atraso. Desculpa, teve prioridade 6 e 10 unidades de atraso. Então, deu 60 aí o valor WJTJ, certo? Então, a gente calcula isso para todas as tarefas e soma a última linha dessa tabela laranja, que é a nossa função objetivo, a soma total de TJ, de TW, né, que dá 182. Tá? Somando a última linha aí, todos os WJTJ, dá a nossa função objetivo TW igual a 182. Tá certo? Vamos ver isso funcionar lá no Julia. Tá? Então, já tem aqui um código implementado. Tá? Eu já coloquei aqui os dados desse exemplo que nós estamos falando aí no slide, tá? Os tempos de processamento no vetor, as prioridades W e os prazos D. Tá? Então vamos ali mais abaixo, já tem uma função aqui chamada atraso ponderado EDD, tá? Que recebe os vetores aí como entrada, utilizam aqui internamente e faz a ordenação pelo prazo. Em Julia, nós temos uma função pré-definida que ajuda muito aqui, que é a função sortPerm, que ela guarda num vetor chamado sequência os índices ordenados de acordo com um critério que a gente passa aqui como parâmetro. Que critério é esse? Então a gente cria um vetor chamado valor que recebe os prazos. Tá? A gente poderia passar direto aqui os prazos, mas eu usei esse padrão aqui, tá bom? Então a gente guarda nesse vetor os prazos, usa a função sortPerm para fazer a ordenação pelos prazos, tá? Então aqui a gente já vai ter a sequência ordenada pela EDD, tá bom? Vamos fazer o teste aqui dessa função, tá? Então vamos colocar aqui o printf, o printline pode ser aqui, né? Com o nome da regra aqui EDD e a chamada da função atraso ponderado EDD, tá? Passando como parâmetro PWD, tá aí, certo? E a gente vai executar aqui. Olha lá, apareceu o valor 182, que foi o que deu lá no nosso exemplo, tá bom? Aqui a gente não vai precisar da sequência, por isso então que a função retorna só o valor da função objetivo. Mas se a gente quisesse ver a sequência, é só mandar imprimir aqui, também aqui dentro da função, ó, que aí ela imprime. Tá, vamos chamar aqui então de sequência EDD. Tá? Como é que fica? É o conteúdo do vetor sequência. Tá? Olha que fácil. Então a gente pode executar de novo, tá aí, ó, 4, 3, 1, 5, 2, 6. Tá? E o valor da função objetivo, 182. Tá bom? Vou colocar aqui como comentário, não precisamos mais, já mostramos, né, já testamos aqui, vamos voltar lá para os nossos slides, tá bom? A próxima regra é a regra WEDD. Ela funciona mais ou menos análoga, né, à regra EDD, só que com a diferença de que a gente não faz a ordenação mais pelo prazo. A gente precisa de mais uma linha aqui nessa tabela para calcular essa relação, né, essa relação que nós falamos de DJ dividido por WJ. Né? Então, esse cálculo já é feito aqui, nós usamos só uma casa decimal, tá bom? É suficiente, tá? Então, fazendo a ordenação por esses valores aqui, ó, qual é o menor valor? É J1, né? J1 é a primeira tarefa. Então, agora a gente tem aqui, olhando nessa linha, uma nova sequência, ó, J1, J5, né? Depois de J1 é 3.3 aqui nesse valor, então J5, depois J4, né? Que é o valor 4, depois J2 e assim por diante. Então aqui é a mesma coisa, os passos seguintes, né? A gente vai calcular, agora olhando nos tempos de processamento, os términos de cada tarefa, né? Depois a gente olhando no prazo, agora a gente vai calcular os atrasos, né? Aí a gente calcula o valor multiplicando o peso vezes os atrasos e soma a última linha. Olha, então aqui deu uma função objetivo de 99. Vamos lá olhar no Julia, conferir se está certo. Tá? Aqui a diferença é que a gente tem que usar aqui naquele vetor valor o cálculo, tá, dessa relação que nós falamos, que é dividir o prazo pela prioridade. Tá vendo? E usa de novo a função sortPerm. Tá vendo? Temos uma nova função chamada
atraso ponderado, WEDD, né? Então vamos de novo aqui imprimir a sequência, né? Então vamos chamar de novo de sequência WEDD, agora uma sequência diferente, né? Que é o conteúdo do vetor sequência, tá certo? A gente pode até mandar imprimir aqui dentro mesmo, mas de todo jeito eu vou ter que chamar a função, então eu vou chamar aqui fora, tá? O valor da função objetivo, então, da regra WEDD, vai estar aqui, ó, atraso ponderado WEDD, passando como parâmetros PWD. Tá? Aí, então, executando. Pronto, aqui a nova sequência, ó. 63, né? 154263 e o WEDD deu 99. Então, usando o critério da prioridade, né, do peso da tarefa, ficou melhor, né? A regra WEDD se saiu melhor do que a regra EDD pura. Tá vendo? Melhorou, porque considera um critério a mais na ordenação, né? Então a experimentação serve para a gente ver se foi só um caso isolado, que a regra WEDD foi melhor do que a regra EDD, ou se sempre isso acontece, num grande número de problemas isso vai acontecer. Tá? Essa é a importância da experimentação computacional. Tá bom? Vamos guardar aqui a função e vamos voltar lá para o nosso slide. Muito bem, então a próxima regra que nós vamos ver é a regra aleatória. Um método aleatório que aqui nós vamos chamar de range, tá? Só para dar um apelido aqui para a nossa regra. Que nada mais é do que gerar números aleatórios e fazer ordenação. Né? Então, a gente vai usar a função rangePerm, tá? É diferente daquela função que eu mostrei antes. Aquela é a sortPerm, tá? SortPerm é uma função que faz a ordenação já passando, né, um critério para a função fazer a ordenação dos índices. Aqui não, aqui a gente passa um número, uma quantidade de números aleatórios que a gente vai gerar. Tá, tá vendo? Então aqui a gente gera 6 números aleatórios, né? Por exemplo, assim, ó, tá? A gente cria um vetor, né, chamado aleatório, sei lá, qualquer nome, né, e cria aí números aleatórios de 1 a 6 e faz a ordenação por esse valor aí. Ou seja, é um sorteio, né? Nada mais é do que um sorteio, tá? Esse método, ele é probabilístico, tá? Diferente das regras que a gente viu anteriormente, a EDD e a WEDD, que são heurísticas ou métodos determinísticos. O que isso significa? Que as regras que a gente viu, EDD e WEDD, toda vez que a gente executar o programa, o resultado vai ser o mesmo. Né? É determinístico, né? É um critério fixo, que sempre vai dar o mesmo resultado. O método aleatório, como ele faz um sorteio e cada vez o número sorteado vai ser diferente, né? Então isso confere um caráter probabilístico. A cada vez que a gente clicar lá no Run para executar o nosso programa, a gente vai ter uma solução diferente. Olha que característica. Então vamos ver isso acontecer aqui na prática. Tá? Então, de novo aqui, ó, eu vou agora utilizar já esse código que eu deixei aqui pronto para a gente ver, né, a comparação. Aqui a gente já vai ver a comparação, tá? Das 3 regras que nós falamos. Ó. Então eu vou limpar aqui o nosso console, né, para a gente rodar aqui. Tá vendo? Rodamos, então a regra aleatória deu 424. Você fala, acho que faz sentido, porque um sorteio não garante nenhuma racionalidade, né, como os critérios lá das regras. Então, tudo bem, então ela perdeu, né? Tá vendo? Mas se a gente executar de novo? Ah, deu um número muito alto de novo. Ah lá, mas já diminuiu. Tá vendo? Agora deu 274, 266, como eu falei, a cada execução, né, ele dá um valor diferente. Nossa, ah lá, olha aí, ó, 118. Ganhou da regra EDD. Tá vendo? Ó? Perdeu da WEDD, mas ainda ganhou da primeira regra. Ó. Teve um valor melhor do que a regra EDD. Entende? Então é um sorteio mesmo, né? E até onde será que vai esses melhores valores? Né? Então, aí, como ela roda muito rápido, computacionalmente, a gente fica com aquela pergunta assim, e se a gente executar várias vezes essa regra, fizer várias vezes o sorteio e guardar o melhor valor de todos? Então, eu já implementei esse código aqui, ó, que é esse for interno aqui, considerando essa variável run,
esse run que aparece aqui em cima, ele já define que vai ser executada 20 vezes. Então eu vou fazer 20 vezes o sorteio da sequência aleatória, tá? E vou imprimir na tela ou guardar o melhor resultado dos 20. Vamos ver o que acontece. Olha lá, ó. 133, 140. Repara que já não fica mais na casa dos 400, né? Olha aqui, ganhou até da regra WEDD. Tá vendo só? Num desses sorteios, né, ela foi a melhor das outras regras. Percebe? Então, ela tem esse caráter, né, de ser boa algumas vezes, né, e muito ruim outras vezes. Então, em geral, nas experimentações que a gente viu, quando a gente considera um grande número de problemas, a média dela não é tão ruim. Tá? Por isso que ela é muitas vezes considerada como regra, como método de comparação, tá? Para experimentações, que é o nosso caso aqui, tá bom? Então a gente vai considerar aqui por causa disso, para ver o comportamento dela no meio das outras, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui o nosso roteiro, tá? Vamos lá. Agora falando dos modelos, tá? Isso a gente já vem falando, esses já estão familiarizados, né? A gente já viu o modelo para esse problema, né? Então vamos ver dois modelos aqui para a gente utilizar na nossa experimentação computacional aqui. Tá? Então aqui são só as variáveis que a gente vai usar. A primeira formulação é conhecida como sequence-based, ou formulação baseada em precedência, tá? Que é aquela que tem as restrições disjuntivas. Lembra, a gente já fez esse modelo em aulas anteriores. Ela considera uma variável binária x e j, que é igual a 1 se a tarefa JI, uma tarefa genérica JI, estiver programada antes da tarefa JJ. Tá? Não precisa ser imediatamente antes. Né? Em qualquer posição antes da JJ, né, esse x e j é igual a 1. Tá? Essa é a característica dessa formulação baseada em precedência. Tá? Então aqui já está o modelo matemático completo. É esse modelo que a gente vai implementar lá em Julia. Então só para a gente ver também aqui, executando, né, como a gente fez aqui com as outras regras, já tem aqui o modelo 1 e o 2. Então vamos imprimir aqui, ó. Eu vou imprimir aqui embaixo, que já tem aqui o código fazendo a formatação. Tá vendo aqui, ó, modelo 1, né, a saída com duas casas decimais, né, é a função atraso ponderado do modelo 1, passando os parâmetros aí. Então vamos ver. Tá vendo? Ele tem uma saída toda, eu estou usando o Gurobi como resolvedor, tá bom? Então por isso que tem essas mensagens todas aqui, que no momento a gente não vai interpretar, mas tem uma série de conhecimentos aí nesse relatório de saída, tá bom? E tem aqui a saída da solução ótima do modelo 1, que é 78. Lembra que uma das vezes que a gente executou o método aleatório, ele deu 78, né? Se a gente for lá em cima, a gente ainda vai achar, né? Significa o quê? Que uma das vezes a regra aleatória conseguiu chegar na solução ótima, olha só. Né? Num dos sorteios, né? Isso é possível, né? Num dos sorteios sorteou a solução ótima, tá vendo? Então tá aí. A gente tem a segurança de saber que esse 78, né, é o menor valor possível para esse conjunto de dados aqui, né? A solução ótima dada pelo modelo matemático, tá certo? Essa primeira formulação. A segunda formulação é conhecida como baseada em posição, é a position-based, ou rank-based, ou assignment-based, ou problema da designação, né? Porque a gente agora tem designações, ó. A variável do tipo xjh, né, que a gente vai designar a tarefa j na posição h. Então é uma variável binária que é igual a 1 se a tarefa j estiver programada naquela posição. É exatamente o problema da designação que a gente já viu. Né? Então tem aqui o modelo completo. Está vendo que essas restrições, elas são justamente as restrições de designação, tá? E aqui tem a expressão do cálculo dos instantes de término, né, o CJ e os atrasos, tá? Então vamos ver lá no Julia também, né, só para não perder o costume. A gente pode aproveitar aqui o mesmo código, ó. Agora vamos dar aqui para modelo 2 e a função chama modelo 2. Eu vou salvar aqui. Aí, 78 também. Tá? Depois de executar e sair todo o relatório de saída, né? Repara que tem aqui um modelo 3 também. Na literatura tem diversos outros modelos, né? Mas aqui na nossa experimentação a gente vai considerar
esses dois modelos, tá? O modelo 1 e o modelo 2. Então tá aí, confirmamos a solução ótima pelo modelo 2, que é 78, tá bom? Muito bem. Agora, vamos entrar, assim, de forma mais direta nas atividades da experimentação. Então, a gente vai utilizar essa biblioteca de problemas, ó, essa OR Library, né, de Operational Research, uma biblioteca de problemas, de dados, né, conjuntos de dados, chamados na literatura como benchmark instances, tá? Que são usados para testes em problemas de otimização, como a gente está fazendo aqui, exatamente como a gente está fazendo. Essa biblioteca ela é mantida pela Brunel University London, tá? E ela é muito conhecida, muito utilizada, tem diversos problemas, lá a gente vai ver, tá? E a gente vai usar lá nos problemas de scheduling, tá? Esse link aqui, weighted tardiness, né? Que é o link do nosso problema de atraso ponderado, tá? Então, se você for no Google e colocar lá OR Library, muito fácil de achar. Você pode usar aquele link do slide, mas aqui pelo Google é o primeiro site que aparece aqui, tá? Então essa é a biblioteca, tem uma cara bem simplesinha mesmo, porque o objetivo é baixar os dados só, né? Tá? Ela é bem científica, tá vendo? São diversos problemas aqui de otimização, né? Problema de empacotamento, problema da mochila, problema de localização, tá? Aqui tem os problemas de scheduling, ó, problemas de sequenciamento da produção. Então a gente vai clicar nesse link aqui, ó, weighted tardiness, tá? Que é o nosso problema. E aqui tem a explicação, né, de como os problemas, né, os dados foram gerados. Então depois com calma vocês leiam tudo isso aqui, tá? Para a gente entender direitinho o formato dos dados dos nossos arquivos, tá? Então só para dar uma passadinha com vocês, né, serão 3 arquivos, ó, tá vendo que eles disponibilizam 3 arquivos com tamanhos diferentes de problemas, né? Então o primeiro tem aqui o n igual a 40 tarefas, o segundo tem 50 tarefas e o terceiro tem 100 tarefas. Isso são problemas grandes já, tá? Esse exemplo que a gente fez no slide tem 6 tarefas, imagina, é um problema pequeno, né? Aqui tem a descrição de como os prazos foram gerados das tarefas, isso é uma metodologia da literatura científica também, tá? O nome dos arquivos, então, tem esses nomes aqui, ó, WT40, WT50 e WT100, tá? Para cada tamanho de problema. Ele disse aqui também que são 125 exemplares, ó, instances, são problemas, testes ou exemplares, ó, 125 instances ou conjuntos de dados, né, dentro de cada um desses arquivos, tá bom? E tem aqui as referências também, tá? Então, para a gente acessar, a gente entra aqui. Só que aqui, nesse link, estão todos os problemas, né? Então, a gente precisa fazer a busca, né? Procurar pelo nome que ele falou lá. Por isso que é importante ler as instruções, né? Ele falou que os arquivos chamam WT40, WT50, tá vendo? Então, já estão aqui, ó. Você faz a busca, Ctrl F e acha ali o arquivo. Ó. Então, são esses 3, tá? A gente não vai precisar dos 3. Vamos abrir aqui o de 40, que a gente vai usar só na nossa experimentação só o de tamanho 40, tá bom? Se a gente clica aqui, a gente vai ver os dados, a gente vai ver os números. Esses são todos os números aqui, tá? Ele disse lá nas instruções, depois quando você ler, você vai ver que os primeiros 40 números, né, então quer dizer, são 40 tarefas, vão ter 40 informações aí dos três tipos, né, processamento, prioridade e prazo. Então, os primeiros 40 números são os tempos de processamento das tarefas. Tá? Os próximos 40 números, tá, são os pesos, as prioridades. E os próximos 40 são os prazos. Então, se você contar, cada linha tem 20 números aí, são 20 colunas. Então, são 2 linhas para cada conjunto desse aí que nós falamos. Então, repara que tem até o mesmo padrão, né? Os tempos de processamento são números de 1 a 100. Os pesos, as prioridades, são números de 1 a 10, tá? E os prazos são maiores. Aí tem aquela metodologia lá descrita, tem uma formulinha para calcular os prazos aí, tá bom? Então são esses valores aqui. Então é esse arquivo que a gente vai baixar. Então, como eu disse, se a gente clica no link aqui, a gente entra e vê os dados como um site. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que clicar com o botão direito e salvar esse link como um arquivo de dados, tá?
Se você fizer isso, você vai salvar aí no seu computador. Aí você escolhe uma pasta, tá, para executar a nossa experimentação aqui, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo do que a gente vai fazer na experimentação. Então tá aqui, ó. A experimentação é essa. É executar os exemplares ou problemas testes, tá? Esse arquivo que nós falamos, o WT40 lá da OR Library. Só que, como eu disse, esse arquivo, esse tamanho de problemas é um tamanho muito grande, e ainda mais para modelos, que nós falamos lá no começo, modelos são demorados para executar, né? Então, para a gente não ficar esperando eternamente, né? Eu gerei com os mesmos critérios dessa OR Library, 2 outros arquivos de tamanhos 8 tarefas e 10 tarefas, repara que são bem menores, tá? Com os mesmos padrões e critérios. Tá? Então eu gerei e a gente vai usar esses arquivos também na nossa experimentação. Então esses aqui a gente vai executar completamente, né? E esse aqui que é mais demorado, a gente vai executar por 10 horas. Tá? As regras de prioridade são rápidas para qualquer caso, mesmo para esse aqui a gente consegue executar. Tá? Rapidinho, clica, já aparece o resultado. Mas quando a gente for resolver os modelos usando esses dados aqui, então essa é a sugestão, executar durante 10 horas. Aí como que funciona? Você clica lá no Run para executar o código que tem lá, que eu vou passar para vocês aquele código, tá? Quem quiser programar, fica à vontade, claro, mas eu vou passar para disponibilizar, né, para uma base, uma referência. Então você executa lá e você marca, né? Pode marcar no relógio mesmo, no seu computador, né? Quando der 10 horas, você vai lá e clica no parar, no stop, tá? Existe, claro, métodos automáticos de programação e de fazer o computador parar automaticamente quando der as 10 horas, tá? Isso aí entra muito na teoria de programação inteira, tá? Com parâmetros dos solvers todos. Aqui, como nós estamos usando 2 tipos de solvers, então a gente não vai entrar nesses detalhes não, tá bom? Eu acho mais fácil a gente fazer manualmente mesmo, tá? Você antes de dormir, né, ou à noite, bem antes de dormir, você vai lá, clica no Run para executar o seu código. E aí, quando você acordar no outro dia, né, se deu 10 horas, ou se passou de 10 horas, ou se ainda não deu, né, você controla. Não tem problema de passar de 10 horas, tá bom? Se der 12, 14, você dormiu demais, não tem problema não. Tá? Você vai lá para a execução, e aí aqueles arquivos que foram resolvidos, né, aqueles problemas que já aparecerem lá, você utiliza esses problemas aí para fazer as análises, tá? É assim que nós vamos trabalhar aqui na experimentação, tá bom? Mas vamos continuar aqui, ó. Tem aqui as tabelas todas que a gente vai utilizar nas análises. Então, antes disso, vamos lá de novo no código, tá? Para mostrar a parte da experimentação que eu falei para vocês que vou disponibilizar o código, tá bom? Ele já está implementado aqui embaixo, ó. Tá vendo? É essa parte aqui, ó, de leitura dos arquivos de dados e resolução do problema, tá? Então, eu vou disponibilizar aqui, tá vendo? Tiro como comentário, lembra? Né? Um bloco de comentários. Então eu coloco aqui o nome do arquivo, porque cada arquivo tem que ser resolvido separadamente, tá? Cada arquivo um de cada vez. Tá? Primeiro, então, esse de tamanho pequeno aí, WT08, não precisa do TXT aqui, só o WT08, tá? Você tem que mudar aqui para o caminho da pasta onde você salvou os arquivos, tá? Então você vai mudar essa parte aqui, que é o path, o caminho aí da pasta, tá bom? Tá vendo aqui que vai mais adiante, ó, ele lê um arquivo TXT, tá? Então muda aqui para o caminho do seu computador, tá bom? Já tem aqui um for, resolvendo os 125 exemplares que ele falou que tem lá dentro de cada arquivo, tá? Depois você pode olhar com calma aqui esse exemplo, tá? E a parte importante para a gente é essa aqui, ó. A gente precisa nessa experimentação de 2 dados. Só 2 dados são importantes para a gente. A sequência de cada problema, de cada regra, isso a gente não precisa salvar. A gente pode até imprimir, olhar, né, analisar, mas não precisa. Para a experimentação, a gente quer o desempenho das regras e do modelo. Então, para medir o desempenho, a gente precisa do valor da função objetivo e do tempo de execução computacional, o tempo de CPU. São só essas 2 informações que a gente precisa guardar. O tempo de execução a gente guarda usando essa funçãozinha aqui, ó, função time, tá?
Então a gente cria aqui uma variável chamada tempo, que lê o tempo do computador, executa a função, que vai ser a da regra, do modelo, WADD, aleatória, né, cada uma delas aqui, e depois a variável tempo faz a diferença entre o instante atual e o início, né, essa diferença, o tempo transcorrido aqui, né, na execução dessa função. Então, antes dessa variável tempo, ela guarda o tempo de execução em segundos, tá? E o outro dado que a gente precisa é o objetivo, a função objetiva aqui, que é a resposta da função que a gente criou. Então, a função passa como resultado, né, o valor objetivo, o valor da função objetiva de cada regra, modelo. Então, essas duas informações que a gente precisa são as duas informações que a gente vai guardar dentro dos arquivos. Então, aqui a gente cria um novo arquivo de saída, tá? De novo, aqui tem que passar o caminho da pasta onde tudo está acontecendo, tá bom? E aqui a gente tem o nome do arquivo. Então, no exemplo aqui para mostrar, eu já criei. Ó, o nosso arquivo vai chamar, por exemplo, WT08 saída EDD. Eu vou mostrar isso acontecer para ficar mais claro, tá bom? Só estou comentando o código agora. Depois vocês vão poder ver esse código tranquilo aí, tá? Quem já é craque em programação não precisa usar nada disso. Às vezes vocês têm ideia melhor, pode programar do seu jeito, tá bom? Então isso aqui é mais para quem está com dificuldade, né? Ter uma base aí para você fazer o seu próprio código, tá bom? Então aqui depois tem as mensagens de saída e gravação em arquivo. Tá? Vamos executar. Então, como eu disse, né, a gente tem que, nessa experimentação aqui, mudar algumas coisas no código. Então, o que a gente vai mudar? O nome do arquivo aqui, ó, a cada vez que a gente for resolver um arquivo diferente, a gente vai mudar aqui, tá? O caminho onde estão os arquivos. Então, vou mostrar os meus arquivos aqui no meu computador. Já salvei aqui, ó. Tá vendo? O WT08, o WT10 e o WT40. São esses três que a gente vai resolver. Tá? Aí você precisa descobrir aí no seu computador, se é Windows ou Mac, o caminho onde estão guardados, o caminho dessa pasta aqui, tá bom? E colocar aqui, né, nessa linha de comando e lá na linha da saída também, onde vai salvar o arquivo. Né? É aqui também, ó. Aqui onde vai criar um novo arquivo para salvar a saída, também você tem que pôr o caminho, tá bom? E outra coisa então que a gente vai mudar é o método que nós estamos resolvendo, né? Então primeiro vamos resolver pela regra EDD e o nome do arquivo que está salvando aquele resultado, tá vendo aqui, ó, EDD. Então vamos fazer aqui o primeiro, vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Vou executar então tudo com a EDD, tá? Tá vendo como é rápido? Ó, executou, pronto, acabou. Olha que rápido, já executou aqui ó, os 125 exemplares, tá vendo? Então vamos olhar lá na nossa pastinha, já apareceu aqui um novo arquivo, tá vendo que não tinha antes esse WT08 saída EDD. Agora tem. O que é que ele contém? Os exemplares listados aqui de 1 a 125. A primeira coluna é a função objetivo, tá? E a segunda coluna é o tempo de CPU em segundos. Está vendo como é muito rápido? Não dá nem um segundo. Colocando 6 casas decimais, né? Não dá nem um segundo aqui, né, na execução pela regra EDD. Tá vendo? Aí vamos usar o mesmo arquivo, o WT08 agora, para resolver pela WEDD, que já está implementada lá em cima. Então é só colocar aqui, ó, WEDD. E vou mudar também o nome do arquivo de saída, porque eu vou criar sempre em arquivos separados, um arquivo para cada método de resolução. Então aqui no nome do arquivo de saída, criei um outro arquivo chamado WEDD. Aí, que rápido, ó, já rodou. Então regra é sempre muito rápida, né? São métodos heurísticos, aquela característica que nós falamos no começo. Então é isso que nós estamos já vendo aqui acontecer, né? Que regras ou métodos heurísticos executam rapidamente. Não atingem a solução ótima em todos os casos, né? Mas atingem uma boa solução rapidamente. Tá vendo? Criou um segundo arquivo aqui chamado WDD e tem aqui agora, né, as soluções da WDD. Tá vendo? Então ele vai criando arquivos separados. Assim fica tudo muito bem organizado para depois você levar lá para o Excel e fazer as análises. Tá bom? Vamos aproveitar que está rapidinho para rodar, né, e executar a nossa regra aleatória também. Então, a função chama aleatório, tá? Que é o método aleatório. Né? Então aqui eu vou salvar saída com o nome da regrinha que a gente chamou, né? Range, tá? Saída chama range. Usando sempre
o arquivo WT08 ainda, eu não mudei. Depois que eu vou mudar para o WT010 e vou fazer tudo a mesma coisa. Vou criar os arquivinhos de cada método que nós estamos utilizando. Então, agora eu vou executar para criar aqui. Olha que rápido também, regra aleatória. Então lembra que ela está com 20 execuções lá. Eu deixei aquele for interno, tá rodando lá com 20 execuções cada vez que ela executar. Então vamos ver de novo aqui. Nossa pastinha criou mais um arquivo, tá vendo? É chamado range. Aqui, ó, já tem aqui os resultados todos, os 125 valores, né, da função objetivo, né, e do tempo de execução computacional de CPU, tá bom? O que é que ficou faltando mostrar? Os modelos. Então vamos fazer aqui dos modelos. Ó. Tem também a função, ó, modelo 1. Já até aparece lá a sugestão de autocompletar, né? Então vou mudar aqui também, ó, modelo 1. Vai criar um arquivo de saída chamado modelo 1. Tá vendo? Tem ali o relatório de saída, né? É um pouco mais demorado, tá vendo? Antes a gente clicava e já saía a solução toda, né? Agora a gente tem que ficar aqui esperando um pouco, tá vendo? Então, para problemas pequenos ainda, repara que 8 tarefas, que é o tamanho desse arquivo WT08, né, ainda vai relativamente rápido, tá vendo? Tá passando bem rapidinho ali os resultados, né? Mas ainda assim não é instantâneo, igual a regra. Né? Como eu falei, lembra a regra? A gente clicava no Run e já saía lá 125 resultados. Aqui a gente tem que ficar esperando um pouquinho. Agora sim, ó, apareceu lá o exemplar 125 resolvido. Então vamos lá na nossa pastinha. Mais um arquivo criado, aqui é o modelo. Tá vendo? Que tem os dados. Né? Então, ainda assim, né, foi rápido porque o tamanho do problema, são 8 tarefas, é um tamanho pequeno ainda. Né? A gente obteve a solução ótima em todos os casos. Né? Tá vendo? Então, não deu nem um segundo na maioria dos casos, deu uma fração. Tá vendo? Esses números são um pouquinho maiores do que o das regras, mas ainda assim foram bem pequenos. Quando vocês rodarem com 10 tarefas, já vai aumentar bem o tempo. Né? E com 40, então, aí você vai ver ficar o maior tempo lá executando, né, numa única instância. Para não deixar só um de fora, vamos rodar o modelo 2 também, né, para mostrar aqui. Modelo 2, foi a única coisa que eu mudei, tá? O nome do arquivo e o nome do método. Tá vendo? Mesma coisa, né? Tem um comportamento parecido no modelo 1 e 2. A gente vai perceber também, a gente vai fazer essa comparação. Qual dos dois modelos, na experimentação toda, em média, é mais rápido? Né? Isso muda, são dois modelos, os dois dão a solução ótima, mas o tempo de execução de cada um deles, porque o raciocínio utilizado em cada um deles é diferente, a representação, a implementação. Né? Então vai ter um modelo mais rápido aí. Né? Do mesmo jeito que as regras levemente vai ter uma mais rápida do que a outra, assim, pouca diferença, e na aproximação dos resultados vai ter uma regra que é melhor. Né? A gente já viu ali uma prévia no exemplo pequenininho lá de 6 tarefas que a gente resolveu. Tá vendo? Leva aí um tempinho, né? Vamos esperar, o tempo está acabando. Só para a gente ter o gostinho de abrir ali na nossa pastinha, né, o quinto arquivo, né, que são 5 métodos de resolução do mesmo problema. Então, tá vendo? Né? Como eu disse, eu estou usando o Solver Gurobi, que é mais rápido que o GLPK. Tá bom? Se for o GLPK, demora um pouquinho mais nos modelos. Né? Então, por isso que eu falei do Gurobi, né? Quem conseguiu o Gurobi é melhor. Tá bom? Vamos esperar mais um pouquinho. A impressão que dá é que o modelo 2 demora mais, né? Não sei. A gente vai ver depois nas conclusões de vocês. Olha lá, acabou de executar. Vamos lá na nossa pastinha, ver o quinto arquivo. Está aqui. Né? Esses são os resultados, está vendo aqui o modelo 2, resultados do modelo 2. Então, tá vendo? A gente ficou com uma pastinha com os nossos dados de entrada, 3 arquivos de entrada, que a gente vai resolver um de cada vez, 5 vezes. Né? Tá vendo? 5 saídas diferentes para o mesmo arquivo WT08. A gente vai fazer a mesma coisa para 10. Como eu disse, vai demorar um pouquinho mais, mas ainda vai dar para esperar a resposta toda. Agora, quando for com 40,
40 vai dar para fazer as regras tranquilamente, clique e já sai a solução, só que você vai então utilizar aí o prazo de 10 horas para rodar os modelos, tá bom? Muito bem, então agora a gente pode voltar aqui para o nosso roteiro dos resultados. Então, né, aqui são os valores dos atrasos ponderados mesmo nessa tabela. Né? Então, eu fiz aqui a representação para explicar o que a gente precisa apresentar de resultados, né, do projeto computacional valendo nota, tá bom? Então, como tem aqui nessa observação, ó, os valores dos atrasos são só para o cálculo dos desvios, tá? E essa tabela aqui não precisa entregar. Tá? Por que não precisa entregar? Porque vocês vão enviar aqueles arquivinhos de saída, né, os TXT, então qualquer coisa lá tem os valores, tá, dos atrasos ponderados, mas repara, né, que a análise pelos valores dos atrasos ponderados não é muito rica. Né? O que significa um número aqui 9.343? Né, eu sei que é maior do que 8.414, né? Entendeu? Então, assim, a análise fica mais difícil, mais complicada de fazer com base nesses valores. Por isso que a gente vai usar os desvios percentuais. Valores percentuais são mais claros para a gente. A gente bate o olho e já sabe o que é melhor e o que é pior, né? Tá vendo? Então, o que essa tabela tem aqui? Ó? 125 linhas, né, dos atrasos ponderados, a função objetivo de cada uma das regras primeiro, tá? Aqui a gente então vai calcular os desvios das regras. Tá? Não faz sentido calcular desvio dos modelos, porque os modelos dão a solução ótima, então o desvio é zero. O que é o desvio? É a porcentagem da distância do melhor método. Tá? Então, como o melhor método são os modelos, que fornecem a solução ótima, sempre, né? Sempre que eu digo é assim, se você esperar a execução até o final. Né? Entendeu? Então, não faz sentido a gente analisar desvios dos modelos, tá? Porque o desvio vai ser sempre zero. Então, por isso que a gente usa a resposta dos modelos, tá? A solução dos modelos, está vendo aqui, ó, o T asterisco, que é a solução ótima, que pode ser do modelo 1 ou do 2, tanto faz, né, que vai ser a mesma, a gente vai copiar nessa coluna aqui. Esses valores que vão nos ajudar a calcular o desvio. Então, o desvio das 3 regras vai ser em relação à solução ótima, né, dos modelos. Tá? É assim que a gente vai utilizar. E como que a gente calcula então? Então aqui, ó, desvio relativo, percentual. Então, por exemplo, da regra EDD, a gente pega o valor da função objetivo dada pela EDD, menos o valor da função objetivo ótima e divide pela função objetivo ótima. Tá vendo? Que é o desvio percentual, a distância que está essa solução em relação à ótima. Aí multiplica por 100, né, para dar valores em percentual. Tá vendo? A gente faz isso para cada regra e calcula cada célula dessa aqui. Então eu sugiro que você abre o arquivo TXT lá de saída, leve tudo para o Excel, para a planilha do Excel, e lá trabalhe nas fórmulas, né, faz tudo automático. Né? Tá certo? A mesma coisa então aqui para o WDD, ó, os desvios, né, da regra WDD. Então repara que quando o valor da função objetiva de um método é igual da solução ótima, né, quer dizer, ele deu a solução ótima, o desvio é zero. Né, não teve desvio. Né, ele chegou na solução ótima. Tá bom? Então, essa é a formulinha que vocês vão precisar para calcular os desvios. Então, como eu disse, está aqui, ó. Essa planilha não precisa entregar. Isso aqui é só uma planilha auxiliar para poder fazer os cálculos dos desvios que precisam entregar. Agora essa sim, está aqui a observação, ó, para entregar, tá? Para entregar. Então essa é a planilha dos desvios relativos percentuais. Aqui tem um exemplo do arquivo WT10, tá? Não foi o que a gente resolveu não, é outro. 10. Esses são resultados verdadeiros, tá? Mas está aqui a observação também. Você vai executar para os 3 arquivos. Então aqui tem um exemplo para o 10, mas você vai fazer para o 8 e para o 40. Tá? Porque as regras a gente resolve rapidão. Então 40 você vai conseguir resolver os 125 exemplares aí. Tá bom? Então qual que é a diferença dessa tabela para a anterior? Aqui não precisa constar uma coluna para a solução ótima, né? Porque esses desvios são em relação à solução ótima sempre. Tá vendo? Aqui o WEDD deu solução ótima, então o desvio tudo zero. E aí acrescenta também a média, tá? Nessa tabela aqui, nessa planilha, que é o desvio relativo médio, total, né, de cada regra aqui.
Então essa informação aqui de baixo é informação resumida, informação global, né, que vai nos dar o resultado, né, desse porte para cada regra, tá bom? O que mais que tem que entregar? Os tempos de CPU, que é mais uma tabela, né, que tem no mesmo arquivo TXT lá, né, na última coluna, tá vendo aqui, para entregar, isso aqui precisa entregar, né, que tem os tempos de CPU, então, para cada exemplar executado e para os 5 métodos considerados. Então, agora entram os modelos. Então, os modelos são demorados, então a gente vai fazer análise, vai comparar aqui, né, como que fica o desempenho computacional. Quando a gente faz comparação da função objetiva, a gente está comparando a eficácia, o quanto um método é bom na resolução. Quando a gente está comparando o tempo de CPU, a gente está comparando a eficiência, eficiência computacional, o meio que ele utilizou para resolver, tá bom? Então é só uma curiosidade aí, né? Vocês já sabem disso. Então aqui tem as 3 regras, os tempos que elas demoraram, né? E os tempos dos modelos. Também faz aqui embaixo a média, tá? O tempo médio para cada método, tá? E para cada arquivo desse aqui, tá bom? O que mais, então? Aqui tem o roteiro final. Então, a entrega vai ser em dupla, tá? Você vai enviar o arquivo fonte em Julia, do que você implementou, os arquivos de saída TXT, tá? As tabelas dos desvios relativos percentuais, aquela primeira lá dos atrasos ponderados, eu falei que não precisa, tá? Então, a tabela dos desvios, tá? Das heurísticas, das 3 heurísticas, e a tabela dos tempos de CPU dos 5 métodos, das heurísticas e dos modelos matemáticos, tá bom? Conforme esse roteiro todo que eu fui mostrando, tá? Depois disso tudo, dessa planilha, dá para fazer gráficos, né? Não estou falando gráficos elaborados, assim, em Julia, não. Se quiser, fica à vontade, tá? Mas dá para fazer gráficos no Excel mesmo, se você quiser, né, do comparativo, dos tempos computacionais, né, ou para cada porte de problema, né? Então fica à vontade para escolher o tipo de gráfico ou a forma que você vai ilustrar aí as conclusões, né, que vocês chegaram da experimentação toda, tá? Como eu disse, então esse trabalho é para ser feito em dupla, tá? E a gente vai marcar um dia para apresentação, tá? Então você fica à vontade também para escolher a forma de mostrar esses resultados todos, né? Se num relatório, num slide de PowerPoint, né? A gente vai fazer um bate-papo rápido de uns minutos aí, vou marcar um tempo, tá? Só para esclarecer, às vezes alguma dúvida, alguma coisa da experimentação, de como foi feita, né? Só para não ficar um envio assim, só para enviar tudo, né? Vocês vão enviar, mas também a gente vai marcar um dia para conversar, tá bom? Então, só para finalizar, tem aí as referências que vocês já conheciam, tá? Da videoaula anterior. Ok? Então assim a gente finaliza as instruções. Até mais. Tchau, tchau.